Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 21 de maio de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bom pessoal, vamos dar início aqui aos jogos de domingão. Temos aquela grade recheada que a gente adora. Deixei separadinho aqui 18 análises, 18 palpites para fazermos ótimas entradas. Vamos dar início aqui então? Para começarmos, temos confronto na segunda divisão de Portugal, partida entre Estrela versus Nacional às 7 horas da manhã. Classificação dos dois. Estrela é o terceiro colocado da competição em 32 jogos, tem apenas 2 derrotas, o time que menos perdeu. Já o Nacional tentando fugir aqui de perto da zona do rebaixamento, em 32 jogos é o quinto colocado, tem 8 vitórias e 15 derrotas. O que nós temos de interessante? O Estrela marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Nacional mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10. Para este confronto acredito muito que Estrela não irá perder jogando em sua casa, vamos buscar aqui a dupla chance para o Estrela neste confronto. Vamos agora aqui de campeonato escocês, partida entre Birmingham versus Rangers às 8 horas da manhã, classificação dos dois. Então na fase aqui de disputa por título, o Hibernian é o quinto colocado em 35 jogos, tem 14 vitórias e 15 derrotas. Já o Rangers é o segundo colocado da competição em 35 jogos, tem 27 vitórias e apenas 4 derrotas. Acabou de ganhar o clássico contra o Celtic. O que nós temos de interessante? O Hibernian marcou gol em 9 das últimas 10. O Rangers marcou gol em 8 das últimas 10. Últimos 5 jogos dos dois. O Hibernian ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. O Rangers perdeu 2 e ganhou 3. Mesmo jogando fora de casa, acredito muito no favoritismo do Rangers. Vamos buscar aqui então um empate anula para o time do Rangers neste confronto. E agora vamos para a primeira divisão do campeonato francês, partida entre Ajax versus Rennes às 8 horas da manhã. Classificação dos dois. O Rennes é o sexto colocado da competição, buscando uma vaga em competição europeia. Em 35 jogos tem 18 vitórias e 12 derrotas. Já o Ajax é apenas o 18º colocado da competição, já rebaixado em 35 jogos tem apenas 6 vitórias e 24 derrotas. O que nós temos de interessante? A Ajax não ganhou nas últimas 10 partidas, os últimos 5 confrontos dos dois. A Ajax perdeu 3 e empatou 2, e o Rennes ganhou 3 e perdeu 2. Jogando fora de casa, acredito muito que o Rennes não irá perder este confronto. Vamos buscar o empate anula para o Rennes nessa partida. Vamos agora de Ajax versus Paris Saint-Germain às 15h45. Classificação dos dois. Paris Saint-Germain, se ganhar, será o campeão do campeonato francês. A Ajax aqui está tentando fugir de perto da zona do rebaixamento. Em 35 jogos tem apenas 8 vitórias e 17 derrotas. O que nós temos de interessante? A Ajax sofreu gol primeiro nas últimas 5 partidas. Paris Saint-Germain marcou gol nas últimas 6, marcou no primeiro tempo nas últimas 6. Mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5 partidas. Acredito muito no favoritismo do PSG. Acredito muito que ele será campeão esse final de semana. Vou buscar aqui a vitória seca para o Paris Saint-Germain neste confronto. Vamos agora para a Bélgica, partida entre Clube Brugge versus Antwerp às 8h30 da manhã. Classificação dos dois. Antwerp é o líder da competição em 37 jogos, tem 25 vitórias e apenas 6 derrotas. Já o Bruges é o quarto colocado, praticamente não briga mais por nada na competição, em 37 jogos tem 16 vitórias e 10 derrotas. O que nós temos de interessante? Clube Brugge marcou gol primeiro nas últimas 4, marcou gol em 8 das últimas 10, e o Antwerp ganhou as últimas 8 partidas. Os últimos 5 confrontos dos dois, 5 vitórias do Antwerp. O Bruges tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Mesmo jogando fora de casa, acredito muito nesse excelente momento do Antwerp. Eu quero buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Agora vamos de campeonato suíço, partida entre Sion versus Young Boys às 9h15 da manhã. Classificação dos dois. Young Boys é o líder da competição em 33 jogos, soma 19 vitórias e apenas 3 derrotas. Já o Sion é o último colocado em 33 jogos, tem apenas 7 vitórias e 16 derrotas. O que nós temos de interessante? Sion não ganhou nas últimas 5 partidas, Young Boys marcou gol nas últimas 10, mais de gol e meio bateu nas últimas 10. Para este confronto acredito muito na vitória do Young Boys, mesmo jogando fora de casa. Eu vou buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. Outra partida aqui pela Suíça, confronto entre Basel versus Lugano às 11h30 da manhã. Classificação deles.
Lugano é o terceiro colocado da competição, em 33 jogos tem 13 vitórias e 9 derrotas. Já a Basel é o sexto colocado da competição, em 33 jogos tem 10 vitórias e 11 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Basel marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 e ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Já o Lugano não perdeu nas últimas 7 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e ambas marcam sim bateu nas últimas 4. Para este confronto, o Basel acabou de ser eliminado da semifinal da Conference League. Provavelmente vem com o time desanimado para a partida. O Lugano ainda brigando por classificação europeia nessa competição. Então acredito muito nesse time do Lugano, time que já está muitos jogos sem perder. Vou buscar aqui a dupla chance para o Lugano neste confronto. E agora vamos para a Suécia, confronto entre Malmö versus Häcken às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. Malmö é o líder da competição em 8 jogos, tem 8 vitórias, já fez 21 gols e sofreu 4. Häcken é o terceiro colocado da competição, em 8 jogos tem 6 vitórias, 2 derrotas, fez 23 gols, o melhor ataque e sofreu 9. O que nós temos de interessante? Malmö marcou nas últimas 10 partidas, ganhou as últimas 8. O Häcken ganhou 8 das últimas 10, marcou gol em 9 das últimas 10. O mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Dois times num excelente momento, 2 ataques excelentes. O que eu vou buscar aqui é gols, vamos entrar aqui no mais de gol e meio para este confronto. Ainda pela Suécia, temos esse confronto entre Brommapojkarna versus Varbergas às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. O Brommapojkarna é o quinto colocado da competição, em 8 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Varbergas é o último colocado, em 8 jogos tem 4 empates e 4 derrotas, já sofreu 17 gols. O que nós temos de interessante? Bromma não perdeu nas últimas 5 partidas, Varbergas não ganhou nas últimas 10. Jogando em sua casa, acredito muito que o Bromma não irá perder. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Bromma neste confronto. Vamos agora de Premier League, partida entre West Ham versus Leeds às 9h30 da manhã. Classificação dos dois. West Ham é o 15º colocado da competição, em 36 jogos fez 38 gols, sofreu 52. Já o Leeds é o 18º colocado, tentando fugir da zona de rebaixamento, em 36 jogos tem 46 gols marcados e a pior defesa com 71 gols sofridos. O que nós temos de interessante? O West Ham marcou gol em 8 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. O Leeds marcou gol nas últimas 10 partidas, ambas marcam sim, bateu nas últimas 10 partidas e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto acredito muito que será jogo para gols, quero buscar aqui o mais de gol e meio para essa partida. E agora vamos para esse jogaço da Premier League, partida entre Manchester City versus Chelsea ao meio-dia. Classificação dos dois. City, líder da competição, provavelmente já será o campeão nessa partida. O time que está fazendo a melhor temporada de todas, o melhor time do mundo. E o Chelsea fazendo uma péssima temporada, é apenas o 11º colocado, não briga mais por nada. Em 35 jogos tem apenas 11 vitórias e 14 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O City não perdeu nas últimas 10 partidas, marcou gol nas últimas 10, mais de 2 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Já o Chelsea sofreu gol nas últimas 8, sofreu primeiro nas últimas 5, mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 3. Não tem pra onde fugir, acredito muito nessa vitória e no título do Manchester City. Vamos entrar aqui na vitória seca para o City neste confronto. E agora vamos para a segunda divisão da Espanha, confronto entre Oviedo versus Racing Santander às 11h15 da manhã. Classificação dos dois. Oviedo vivendo um ótimo momento, ainda sonhando em ficar entre os 6 da competição. Em 40 jogos tem 15 vitórias e 14 derrotas. Já o Santander não briga mais por nada, é o 15º colocado, em 40 jogos tem 13 vitórias e 15 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Oviedo não perdeu nas últimas 7 partidas, nos últimos 5 confrontos dos dois. O Oviedo ganhou 4 e empatou 1. Santander também não vem mal, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Para este confronto, jogando em sua casa, o único time interessado na competição, vamos buscar aqui a dupla chance para o Oviedo nessa partida. Vamos agora aqui de Bundesliga, confronto entre Augsburg versus Borussia Dortmund ao meio-dia e 30. Classificação dos dois. Dortmund ainda brigando pelo título, em 32 jogos tem 21 vitórias, time que mais ganhou, e tem 7 derrotas. Já o Augsburg é apenas o 13º colocado, não briga mais por nada, em 32 jogos tem apenas 9 vitórias e 16 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Augsburg não ganhou em 8 das últimas 10, Borussia Dortmund não perdeu nas últimas 6. Com essa odd de 1,36 eu vou buscar aqui a vitória seca para o Dortmund neste confronto.
E agora vamos de campeonato turco, partida entre Adana versus Besiktas às 13 horas. Classificação dos dois. Besiktas é o terceiro colocado da competição em 33 jogos, fez 66 gols e sofreu 30. Já Adana é o quarto colocado da competição em 32 jogos, fez 69 gols e sofreu 37. O que nós temos de interessante? O Adana não perdeu nas últimas 5 partidas, o Besiktas não perdeu nas últimas 10. O mais de 2 gols e meio do Adana bateu nas últimas 5 partidas e ambas marcas bateu nas últimas 4. Besiktas, o mais de gol e meio, bateu em 8 das últimas 10. Dois times no momento muito over. Quero buscar aqui o mais de 1 gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui para a Itália, confronto entre Udinese versus Lazio às 15h45. Classificação dos dois. A Lazio é a quarta colocada da competição em 35 jogos, já soma 19 vitórias e 8 derrotas. Já o Udinese não briga mais por nada, é o 12º colocado em 35 jogos, tem apenas 11 vitórias e 11 derrotas. O que nós temos de interessante? O Udinese, o menos de 3 gols e meio, bateu nas últimas 6 partidas. O Lazio marcou primeiro em 8 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto, o único interessado na partida é a Lazio, então eu quero buscar aqui a dupla chance para ela neste confronto. Acredito muito que ela não irá perder para a fraca time da Udinese. E agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, partida entre Criciúma versus Ceará às 15h30. Classificação dos dois. Criciúma é o segundo colocado da competição em 6 jogos, tem 4 vitórias e 2 empates. Já o Ceará é apenas o 13º colocado em 6 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O que nós temos de interessante? Criciúma não perdeu nas últimas 7 partidas, vem num ótimo momento. O Ceará, dos seus últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Jogando em sua casa, acredito muito que o Criciúma não irá perder essa partida, então vamos buscar a dupla chance para o Criciúma neste confronto. E agora vamos de Brasileirão, Série A, partida entre Flamengo versus Corinthians às 16 horas. Classificação dos dois. Flamengo já é o 9º colocado da competição em 6 jogos, tem 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Corinthians muito mal, já está na zona de rebaixamento, em 6 jogos ganhou apenas uma partida, que foi o primeiro confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Vem de 2 empates e 3 derrotas, tem apenas 5 pontos. O que nós temos de interessante aqui? Flamengo marcou gol em 9 das últimas 10. Marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. O mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10. O Corinthians não ganhou nas últimas 6 partidas, vem num péssimo momento. Provavelmente vai ter que poupar alguns jogadores, porque tem jogo decisivo na quarta-feira pela Libertadores. Flamengo também terá que poupar alguns jogadores, mas o elenco do Flamengo é muito superior que o do Corinthians. Então, jogando no Maracanã, acredito muito nessa vitória do Mengão. Vamos buscar aqui a vitória seca para o Flamengo neste confronto. E para fecharmos o dia, temos esse clássico gaúcho, confronto entre Grêmio versus Internacional às 18h30. Classificação dos dois. Dois times que não vêm bem. Grêmio é o 11º colocado da competição em 6 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Internacional, pior ainda na temporada, é o 12º colocado. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O que nós temos de interessante? Grêmio não perdeu em 9 das últimas 10 partidas. O Internacional não ganhou nas últimas 5 partidas. Dois times que não vêm bem na temporada, dois times que vêm em crise. O Internacional ainda pior, tem grande chance do técnico Mano Menezes ser demitido. Eu tava dando uma olhadinha aqui, o menos de 3 gols e meio bateu nos últimos 21 jogos entre eles. Então o que eu quero buscar é jogo para poucos gols. E é uma partida aqui muito perigosa, jogo para cartões. Quem tiver interesse em entrar em bastante número de cartões e até em cartão vermelho, tem grandes chances de bater nessa partida, mas a nossa entrada será ao menos de 3 gols e meio. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês, que seja um domingão excelente, recheado de greens. Não esqueça de deixar aquele like quem gostou do vídeo, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer cada vez mais e vamos de green!